boa noite. Começando a Sabatina Guará. Começamos a nossa jornada na terça-feira, quando começamos a receber todos os candidatos a prefeito da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Hoje nós recebemos Eduardo Braide. Ele é advogado, foi diretor-presidente da CAEMA de 2005 a 2006, foi também secretário municipal de Orçamento Participativo de São Luís entre 2009 e 2010, ano em que foi eleito deputado estadual pelo PMN e foi reeleito em 2014. Em 2016, foi candidato a prefeito de São Luís, chegando ao segundo turno das eleições, quando foi derrotado pelo atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Maranhão. Agora, nas eleições 2020, Eduardo Braide é novamente candidato a prefeito de São Luís. Para entrevistá-los, o colunista do jornal O Imparcial e apresentador de Os Analistas, Felipe Clã. João Carvalho, repórter, apresentador da TV Guará. Marcos Saldanha, jornalista, professor de História e comentarista do Jornal da Guará. Candidato Eduardo Braide, obrigado por ter aberto espaço na sua agenda e seja muito bem-vindo às Sabatinas Guará. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite, Felipe. Boa noite a cada querido e querida telespectadora da TV Guará. É um prazer aqui conversar com vocês. Candidato, ser prefeito de São Luís, uma cidade que, se pedirmos para o professor Marcos Saldanha fazer um resumo da história do Maranhão, nós teremos um elenco de problemas que se repetem nos 400 e tantos anos que esta cidade tem. Problemas básicos que fazem a população maranhense sofrer dos mesmos males a vida inteira, apenas trocando de elementos. Sofremos com burros e cavalos no meio da lama nos séculos 18 e 19, com a água sendo carregada em carroças para ser vendida nas casas dos barões que tinham dinheiro para pagar, os que não tinham precisavam ir na cacimba do quintal. O bonde que passava raspando na Igreja da Conceição, na Rua Grande, que teve que ser demolida para construir aquele elefante branco que está lá. E esses problemas, candidato Eduardo Braide, na era da tecnologia, nós batemos cabeça com os mesmos problemas. Diga, o que o senhor vai fazer para pelo menos dar um pontapé inicial e nós termos uma cidade que possamos dizer, esta cidade atende pelo menos às necessidades básicas dos seus cidadãos? Geraldo, ao lado de tudo isso que você falou da nossa cidade, dos problemas que a gente sabe que já enfrentam aí há 408 anos, nós temos uma cidade que é linda, uma cidade que é rica culturalmente, uma cidade que é abençoada por Deus pela geografia e na área em que está, uma cidade que tem um porto que muitas cidades gostariam de ter e não tem, uma cidade que tem praias por todos os lados, estamos aqui em uma ilha, uma cidade que tem uma gente trabalhadora, uma gente séria, honesta, que dá duro todo dia e que precisa experimentar o mesmo desenvolvimento que outras capitais do país já experimentam. São Luís é a 15ª maior cidade do país. Nós precisamos fazer de São Luís a cidade das oportunidades. E eu quero começar aqui falando para você que nos assiste em relação à cultura de São Luís, ao nosso turismo. Turismo é a forma mais rápida de se gerar emprego e renda. E o turismo de São Luís ele não pode ficar restrito apenas ao Carnaval e ao São João. São Luís precisa ser a cidade das oportunidades. E nós precisamos gerar emprego e renda o ano inteiro.
Então, exatamente por isso que em nosso programa de governo nós assumimos um compromisso de implantar o Programa Municipal de Cultura de São Luís, para que a gente tenha cultura o ano inteiro em São Luís. Nós temos atrações aqui para serem apresentadas o ano inteiro. Nós temos uma riqueza cultural, uma riqueza gastronômica, uma riqueza turística e arquitetônica aqui que dá inveja a qualquer outra cidade. Mas é preciso que essa riqueza comece a chegar nas mãos daqueles que estão aqui. Então, a partir do momento que nós colocarmos São Luís para ser atração o ano inteiro, nós vamos movimentar a cidade não só para quem é daqui, mas principalmente para quem vem de fora. Eu costumo dizer que uma boa cidade, em primeiro lugar, ela tem que ser boa para quem mora nela, para quem está nela, para que depois ela seja boa para quem vem de fora. E é esse trabalho que nós vamos fazer em relação a São Luís. Preparar São Luís para ter realmente tudo aquilo que ela tem direito de ter, que a gente já vê outras capitais tendo. E nós vamos começar a fazer isso a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Felipe Clã, você começa hoje. Candidato, indiscutivelmente o seu plano é de uma riqueza muito grande, né? Não vai faltar gestão, não vai faltar financeiro a ser cobrado. Mas se o senhor me permitir, eu queria ir à pergunta da maioria dos nossos telespectadores, desde ontem, quando foi anunciada a sua presença. E depois voltamos para a parte técnica, se o senhor me permitir. Que todos estão perguntando qual a sua opinião sobre aquela questão do vídeo do governador Flávio Dino em relação à sua pessoa, né? Houve uma agressão, não houve uma agressão da sua parte? Como é que o senhor olha esse vídeo? É o governador entrando na campanha já no primeiro turno? E eu gostaria de somar a isso a questão da porcentagem que hoje o prefeito Edivaldo Holanda alcança, de mais de 60%, com todas as obras que está inaugurando. O senhor acha que isso vai pesar agora na eleição, a presença do governador e do prefeito apoiando um candidato? Felipe, eu fui candidato em 2016 e é verdade que em 2016 eu enfrentei muitas fake news, muitas mentiras, mas eu nunca vi uma campanha com tanta fake news como essa agora de 2020. E eu posso dizer a você que o governador caiu em uma fake news. Pelo que eu entendi do vídeo, entregaram a ele uma postagem de 1 ano e meio atrás e ele levou em consideração como se fosse agora. Eu sou deputado federal e como deputado federal, para que você tenha uma ideia, uma das primeiras ações que tive foi destinar recursos ao governo do estado. Quando a pandemia começou, eu destinei de início uma emenda de bancária de R$2 milhões para ajudar o governador do estado a combater a pandemia aqui no estado. Eu destinei uma outra emenda de R$700 mil para a Polícia Militar do Maranhão comprar coletes à prova de bala. Destinei outra emenda de R$620 mil para o Corpo de Bombeiro Militar comprar um veículo de autossalvamento e extinção, que me foi pedido pela corporação. Destinei mais recursos, no valor de R$200 mil, à Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Todos esses recursos, todos esses benefícios voltados ao governo do Estado do Maranhão. Mas não para por aí. Eu fui autor, Felipe, da lei de divisão dos royalties do pré-sal. Nós somos 10 deputados que fomos autores desse projeto de lei. Eu sou um desses deputados e o único do Maranhão. E só esse projeto de lei trouxe ao Maranhão, no final do ano passado, algo em torno de R$280 milhões. Mas eu vou mais à frente. Eu também fui membro da Comissão Especial do novo Fundeb. O Fundeb, que é o fundo que mantém a educação básica no país, ia acabar esse ano. E nós ajudamos a construir o texto do novo Fundeb. E sabe o que aconteceu? Com o texto que nós construímos, ao lado da Bahia, o Maranhão é o estado que mais vai receber recursos do Fundeb do ano que vem. Então eu estou mostrando na prática como eu sou parceiro do estado do Maranhão. E é com essa forma, o meu jeito de pensar, é assim que eu faço política, ajudando as pessoas que estão no meu estado. E é assim que vou fazer quando for prefeito. Se tiver que procurar o governador para fazer parceria para bem do povo da minha cidade de São Luís, nós vamos fazer todas as parcerias necessárias. Se tivermos que fazer parcerias com o governo federal, da mesma forma nós faremos parcerias. Eu buscarei a todos para que a nossa cidade seja uma cidade muito melhor. Tenho certeza disso. Saldanha. Bom, candidato,
Nós já nos encontramos debatendo o seu plano de governo. Agora eu tenho uma dificuldade de lhe posicionar politicamente. Então o senhor é de um partido que era o PTN, inspirado no PTB, que colocou Jango no poder, um partido de centro-direita, incorporou o PHS em 2018. Aí o seu partido, o Podemos, inspirado na expressão do Obama, né? Yes, né? Nós podemos, daí que veio o nome. Ele se diz liberal, defende plebiscitos, referendos e veto popular. Então, duas perguntas. Quais dessas características do seu partido o senhor defende no seu governo, de fato, colocar em prática a sua afinidade com o partido? E a segunda questão é bem prática. Quem o senhor apoia? O senhor, por exemplo, apoia o governo Bolsonaro? O senhor aprova o governo Bolsonaro? O senhor apoia e aprova o governo Flávio Dino? O Roberto Rocha, por exemplo, está na sua aliança. Às vezes se faz aliança num partido, mas necessariamente o senhor apoia a linha política do Roberto Rocha. Quer dizer, politicamente, como é que a gente pode entender e definir o Braide, o partido e os caminhos políticos? Marcos, antes de tudo, o Podemos é um partido democrático e a democracia pressupõe a divergência de ideias, a divergência de opiniões. É isso que faz a democracia crescer. É você pensar de um jeito, eu pensar de outro e a gente entender qual é a melhor forma e qual o melhor caminho para a gente seguir. Então, dentro do meu partido, do Podemos, a primeira coisa que fiz ao me filiar, e é bom lembrar, eu me elegi pelo PMN. Foi pelo PMN que eu me elegi deputado federal. Mas o PMN não atingiu a cláusula de desempenho, por isso eu tive que me filiar ao Podemos. E ao me filiar ao Podemos, ao conversar com a presidente nacional do meu partido, a deputada Renata Abreu, eu assumi o compromisso, e o partido assumiu o compromisso comigo, de que eu teria liberdade em relação às minhas posições, aos meus pensamentos, votar de acordo com a minha consciência. E quando você fala, se eu apoio governo A, seja federal, governo B, seja governo estadual, o meu apoio são as boas ideias. Se as boas ideias que vierem de um projeto do governo federal eu entender que são boas para a população, terão meu apoio. Se as boas ideias do governo do estado que eu entender que forem boas para a população, terão meu apoio. E é por isso que em todo lugar por onde eu passo eu lanço um desafio a todos os meus adversários. E até hoje nunca encontrei uma resposta de nenhum deles. Eu fui deputado estadual durante 8 anos. Eu passei 8 anos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu estou completando meu 2º ano de deputado federal. Eu quero que apontem uma única votação que eu tenha votado contra o povo do meu país, contra o povo do meu estado, contra o povo da minha cidade. Não vão encontrar. Já ouvi até fake news aí, dizendo que eu tinha votado a favor da reforma trabalhista. Quando votaram a reforma trabalhista, eu sequer era deputado federal. Veja o desespero. Então, assim, o que eu quero dizer a você, Marcos, e a todos que estão aqui, é que meu compromisso é com você que está me assistindo. Eu tenho compromisso com as boas ideias, com os bons projetos. A mim não interessa de quem é o projeto. A mim interessa a quem vai chegar o projeto e se ele é bom. Esse é o meu compromisso. Muito bem, João Carvalho, é a sua vez agora. Certo. A gente tem ainda o 2º e 3º bloco para falar sobre propostas. Eu queria seguir a mesma linha das questões políticas e até mesmo aprofundar em alguns outros pontos. Porque desde a campanha de 2016... tocaram em alguns pontos que, de certa forma, seriam negativos à sua imagem. Situação envolvendo Itapecuru, toda aquela questão. Não vou usar o termo que sempre utilizam. Né? Agora, mais recente, a questão envolvendo um assessor, foi lembrado isso no último debate. Só que nos debates tem aquele tempo bem ali, acredito que pouco. Sabatino acho que proporciona essa liberdade para falar um pouco mais. Querendo ou não, esse assunto acaba sendo interligado com o período eleitoral, porque usam isso para tentar atacar a imagem do candidato e acho que cabe ao candidato esclarecer. O senhor poderia esclarecer a respeito disso nesse momento, candidato? Bom, primeiro eu gostaria de saber o que eu preciso esclarecer, porque todas as fake news que inventaram em relação à minha pessoa até hoje nunca conseguem dizer o que é. Você está falando aí de Itapecuru, é a primeira vez que eu ouço falar alguma coisa de Itapecuru. A questão de assessor que teve no último debate, um processo que é de 2003 e que falaram que eu teria contratado na Assembleia do Maranhão. Qualquer pessoa que cobre política no Maranhão sabe que eu só assumi o mandato na Assembleia Legislativa em 2011. Como é que eu posso ter nomeado alguém em 2003 se sequer eu era deputado? Então são exemplos como esse que mostram como
os meus adversários, aqueles que fazem parte da outra linha, que não é a linha que eu pratico, que é falar de projetos, falar de propostas, estão levando essa campanha. Eu acho que aquele que nos assiste hoje aqui nessa sabatina, ele está interessado em como é que nós vamos resolver a saúde, como é que nós vamos fazer para diminuir a fila da saúde, como é que nós vamos fazer para garantir a educação do seu filho e da sua filha em meio a um período de pandemia, como é que nós vamos fazer para melhorar o turismo da nossa cidade. É essa campanha que eu esperava em 2020. Mas, infelizmente, a gente sabe que aqueles que não têm propostas partem para as mentiras. E eu já disse e repito, se esse for o preço que eu tiver que pagar para ser prefeito de São Luís, ter que aguentar essas mentiras durante o período da campanha, não tem problema, porque trabalhar por você vale o preço e nós vamos vencer essa eleição. Felipe, dá tempo de uma pergunta fácil e rapidinho. Fácil e rapidinho para um candidato preparado, assim é um pouco difícil. Vai lá, resuma. Né? Mas é rápido. Nosso país, infelizmente, é o que mais mata jovens negros, né? É o que mais mata mulheres, é o que mais mata o segmento gay. Qual é a sua proposta para a proteção desses 3 segmentos para São Luís a partir do dia 1º de janeiro, o senhor sendo eleito? Felipe, você toca num ponto muito importante, a começar pela nossa juventude. Nossa juventude precisa ter expectativa, precisa ter esperança, precisa ter um olhar voltado para o futuro no sentido de que vai ter dias melhores. Exatamente por isso, em relação à nossa juventude, em toda a juventude da nossa cidade, nós assumimos um compromisso de implantar um programa chamado Estágio Remunerado, que na verdade é o programa Caminho para o Emprego. Qual é o principal problema que a nossa juventude vive hoje? Eu conheço diversos jovens em São Luís que já fizeram cursos técnicos e têm os seus certificados guardados nas gavetas. Eu conheço diversos jovens em São Luís que têm diplomas de faculdades, de universidade que estão nas estantes, mas que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Porque quando chegam em determinada empresa ou até em algum órgão público, a primeira pergunta que fazem é: de onde vem a sua experiência? Cadê a sua experiência? E aí, por não ter experiência, acabam contratando outra pessoa. Então, o programa Caminho para o Emprego vai garantir os estágios remunerados pela Prefeitura de São Luís, exatamente para que o jovem, durante esse período que está estagiando, adquira tanto o conhecimento da educação, que é tão importante, como a experiência necessária para ingressar no mercado de trabalho. E aí a gente vai fazer com que muitos jovens possam ter experiência e conhecimento, mas ao mesmo tempo garantir a sua participação no mercado de trabalho. Um outro ponto que é muito importante, a gente tem que fazer o levantamento de toda a população mais vulnerável de São Luís. Essa pandemia é algo muito difícil para todo mundo enfrentar, mas foi uma pandemia que serviu para mostrar muitos brasileiros que eram invisíveis ao poder público. O auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara Federal, que, diga-se de passagem, é um projeto que nasceu na Câmara Federal, ele serviu para mostrar muitas pessoas que não tinham, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, dinheiro para colocar o alimento dentro de casa, dinheiro para poder manter a sua família. E é exatamente esse levantamento, Felipe, que a gente precisa. Para que a gente faça uma proteção de determinada camada da nossa sociedade, primeiro é preciso a gente fazer o diagnóstico, saber onde ele mora, qual é a comunidade que está, qual é a ação que precisa ser feita nessa comunidade, se é uma ação voltada para reforçar a questão da educação, se é uma ação voltada para que a gente possa levar mais esporte e lazer àquela comunidade, se é uma ação voltada afirmativa de forma mais forte, para que a gente possa levar algum programa de assistência social a essa comunidade mais vulnerável. E é exatamente isso que nós vamos fazer, um levantamento, um diagnóstico, para que todos os filhos e filhas de São Luís possam se sentir acolhidos pela Prefeitura de São Luís. Fazemos nossa primeira paradinha, voltamos já já para o segundo bloco. De volta com as Sabatinas Guará, que hoje recebe o candidato Eduardo Braide. Candidato, o senhor, durante todos os meses e ainda agora, continua com uma liderança folgada em todas as pesquisas que vêm sendo realizadas. 100% de chance de ir para o segundo turno.
matematicamente 50% de ganhar a eleição. Se fosse eu, já estaria pensando seriamente em montar o meu secretariado. Eu queria saber se o senhor já está tratando disso e se esse grupo que o senhor construiu, meio que de última hora, aliados que não se sabia que vinham, como Roberto Rocha, citado aqui, só para citar apenas um, se essas pessoas reunidas em torno da sua candidatura já estão vislumbrando, se o senhor já vislumbra também algum espaço para eles. Como é que está a montagem dessa equipe para cuidar dos problemas de São Luís? Geraldo, tem duas formas de você perder uma eleição. Uma é achar que não tem chance de vencer e outra é achar que já ganhou. Então, eu, graças a Deus, não vivo nenhuma dessas duas situações. Primeiro, quero agradecer a Deus e a todos vocês que têm lembrado do nosso nome e colocado o nosso nome em primeiro lugar aí na disputa para a Prefeitura de São Luís. Mas primeiro dizer que a gente ganha a eleição, depois a gente governa. Então, nós estamos preocupados agora em mostrar realmente aquilo que a gente pode fazer para mudar a vida das pessoas, aquilo que a gente vai fazer para que São Luís seja uma cidade muito melhor, para que depois da eleição, com o resultado final, se for da vontade de Deus e de você que nos assiste, ao chegarmos na prefeitura, aí sim, a gente começar a montar a equipe e elaborar os primeiros planos que a gente já vai fazer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Em relação aos aliados, é claro que ao conversar com cada aliado que nós tivemos a chance de trazer para montar esse time, eu tive o cuidado de mostrar o nosso programa de governo. Algumas sugestões foram feitas por alguns aliados para que a gente pudesse fazer um bom programa de governo, mas todos eles sabem e entendem que vieram para que a gente possa fazer um grande governo voltado para as pessoas de São Luís. Então eu estou mais preocupado agora em mostrar que aquilo que nós colocamos no papel, em nosso programa de governo, meu e da professora Esmenha, a minha candidata a vice, a quem eu quero mandar um grande abraço, vai sair do papel. Por isso que não tive nenhuma vontade e, mais do que isso, o cuidado de não colocar nenhuma obra mirabolante, nada que a gente possa colocar para dizer, Eduardo não vai ter condição de fazer isso. Tudo aquilo que está em nosso programa de governo nós fizemos com os pés no chão, analisando o orçamento da nossa cidade, analisando de que forma isso vai poder chegar e entrar para a vida das pessoas. Exatamente é esse o compromisso que nós temos com os nossos aliados, executar aquilo que está colocado em nosso programa de governo. Eles têm a compreensão disso e eu tenho certeza que vou ter o apoio de todos para que a gente possa fazer um grande governo, tirando do papel aquilo que nós ajustamos na Justiça Eleitoral em nosso programa de governo. Tá bom, candidato, eu vou perguntar para o Igor onde é que está o rascunhozinho do seu secretariado, mas vamos lá, JF, a tua vez agora. Querendo beliscar nada não ainda, né? Vamos lá. Candidatos, queria falar sobre dois assuntos de uma vez só, porque eu acredito que eles têm ligação muito forte. Nos tempos que o senhor frequentava a Assembleia Legislativa como deputado estadual, o senhor brigou muito pelos investimentos em unidades de saúde, mais precisamente o Hospital Aldenor Belo, no que diz respeito a tratamentos oncológicos. Dentro dessa área da saúde, lógico, não se resume só a isso, existe um leque muito maior. A gente vê, por exemplo, aqui em São Luís, as políticas voltadas à saúde dos idosos é muito pequeno o que se investe. Aliado a isso, uma questão que se liga muito forte com a saúde é o saneamento. O senhor já foi presidente, diretor da CAEMA, e a gente sabe que São Luís, até hoje, padece com uma situação crítica no saneamento. Para que essas duas políticas estejam bem alinhadas, de que forma que o senhor pensa trabalhar elas, que propostas tem, para que aquele esgoto não fique mais a céu aberto e não adoeça a pessoa que está em casa? João, esse é um trabalho que eu muito me orgulho de ter, que é um trabalho na área da saúde. Eu tomei posse como deputado federal, deputado estadual, em fevereiro de 2011. E um dos primeiros projetos que apresentei na Assembleia Legislativa foi a criação de um Fundo Estadual de Combate ao Câncer. E esse fundo, ele hoje arrecada no Maranhão algo em torno de 8 a 10 milhões por ano. São recursos que vêm do imposto do cigarro e derivados de tabaco e impostos que vêm da bebida alcoólica. Esse fundo já repassou somente ao Hospital Aldenor Belo mais de 3 milhões e 100 mil reais. Ao lado disso, todos os anos eu destino uma emenda para a compra de equipamentos ao Hospital Aldenor Belo. Como é que eu faço todos os anos? Geralmente em janeiro
eu vou até a direção do Hospital Adenor Abelo e pergunto qual é a necessidade daquele ano em relação a equipamentos para essa instituição tão importante, que presta um serviço tão importante. E ao saber a necessidade, eu faço a destinação todos os anos. Então lá nós já temos 2 mamógrafos funcionando, que foram frutos de recursos que nós destinamos para lá, microscópio cirúrgico para retirada de tumor cerebral, aparelhos para realização de biópsia, todos os equipamentos da UTI das crianças, recursos para o tratamento da quimioterapia. Agora, por último, destinei mais uma emenda no valor de R$ 1.200.000 para a compra de um novo tomógrafo ao Hospital Adenor Abelo, além de uma série de recursos que nós já destinamos ao hospital. Por outro lado, além desse trabalho voltado na saúde, que não fica parado só em relação ao Adenor Abelo, já destinei recursos à APAI de São Luís para a realização de testes do pezinho, para a compra de equipamentos, já destinei recursos para a Rede Sara de São Luís, para a compra de uma torre cirúrgica, já destinei recursos ao Hospital da Criança, no ano passado para a compra de medicamentos e esse ano para a compra de equipamentos do Hospital da Criança, já destinei recursos para a Santa Casa de São Luís, enfim, para uma série de unidades de saúde. Mas você bem falou, são temas que estão interligados, saneamento e saúde, até porque a cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza 4 em saúde, que são doenças ocasionadas pela falta de saneamento básico. Nós vivemos em uma ilha e nós sabemos a importância que tem o saneamento básico aqui em São Luís. Quem é que não quer e não gosta no final de semana de tomar um bom banho de praia? Mas se a praia estiver poluída, você não vai conseguir banhar. Então nós precisamos investir nessa questão do saneamento. Qual que é o grande problema que o saneamento enfrenta, não só em São Luís, no Maranhão, mas no Brasil inteiro? A falta de investimentos. Então nós temos que atrair investimentos e fazer parcerias público-privadas para que a gente possa conseguir levar água nas comunidades mais distantes, levar esgoto naquelas comunidades em que estão passando o esgoto a céu aberto, para que a gente possa melhorar realmente a infraestrutura do saneamento básico em nossa cidade. É fundamental que aconteça isso. E a partir do momento que acontecer isso, além de nós aumentarmos e melhorarmos a qualidade de vida daqueles que estão aqui em São Luís, a gente vai conseguir reduzir, inclusive, o número de atendimentos na área da saúde. Então nós vamos investir não só nas unidades de saúde da nossa capital, como também vamos ampliar a cobertura do sistema de esgotamento de água, de esgotamento sanitário e de abastecimento de água. Agora, o que precisa deixar bem claro é que, quando se fala de investimento da iniciativa privada, nós temos que ter a responsabilidade em relação ao preço da sua conta de água, da sua conta de esgoto, porque o poder público tem que agir como um regulador nesse ponto, para que o investimento que venha da iniciativa privada não faça com que a conta seja realmente mais cara do que aquilo que você tem direito a receber no dia a dia. E é essa função, é essa cobrança que nós faremos enquanto prefeito de São Luís. Felipe. Candidato, pegando o gancho, né, e pela sua fala, dá para entender que o senhor vai intervir nesse contrato da CAEMA, que o senhor conhece como ninguém, né, todo esse processo, porque eu acompanhei, inclusive, a sua gestão no governo do Zé Reinaldo, que era muito elogiada e hoje é muito criticada, né? Há muitos fakes ou não que precisam ser esclarecidos. Dentro dessa questão do marco regulatório, né, que obriga toda essa revisão desse processo, a Prefeitura de São Luís vai puxar para si essa cobrança? Como é que vai ficar essa relação com o governo do Estado? A CAEMA fica com o governo do Estado? E eu queria aproveitar, junto a isso, colocar sobre o plano diretor, porque eu acho que um está interligado ao outro. Não há como não se fazer uma extensão de projetos para a população que não alcance tanto a zona urbana como a zona rural. O senhor vai permitir que esse plano que está aí na Câmara dos Vereadores, que com certeza não vai ser aprovado e não andou por pressão popular e da imprensa, vá continuar prejudicando dessa forma a zona rural e toda a parte ecológica da ilha de São Luís? Felipe, primeiro dizer que eu acho que em relação à CAEMA o que nós precisamos é ter um bom relacionamento. O direito de explorar o sistema de abastecimento de água e esgoto pertence ao município, que foi repassado há muitos anos atrás através de um contrato de concessão para a CAEMA, que é um órgão do Estado. O que nós precisamos fazer é melhorar o diálogo entre a Prefeitura de São Luís e a Companhia de Saneamento Ambiental, e melhorar em todos os aspectos. Eu já disse e repito, como prefeito de São Luís, eu não aceitarei que
que a prefeitura termine de fazer uma obra, de colocar asfalto em uma rua e uma avenida, e depois a CAEMA venha, quebre e deixe do jeito que está. Então nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento. A CAEMA tem que comunicar à prefeitura antes que vai fazer alguma intervenção, até porque se tiver que fazer alguma obra de saneamento em algum bairro, em alguma comunidade, primeiro a CAEMA faz a obra, que a gente sabe que vai ter que rasgar a rua, colocar os canos, depois a prefeitura vem com a sua parte e coloca a pavimentação. Senão quem acaba pagando duas vezes somos nós, os contribuintes, você que nos assiste. Então nós precisamos melhorar o diálogo entre a Prefeitura de São Luís e a CAEMA, para que os serviços possam realmente melhorar. Em relação à CAEMA, eu sempre acreditei que uma empresa pode ser pública e ao mesmo tempo eficiente. Agora, é preciso que tenha cobrança, é preciso que o município assuma o seu papel de realmente detentor do serviço de exploração, de abastecimento de água e de esgoto e cobre da CAEMA o cumprimento de metas. Então a CAEMA precisa se comprometer a implantar o sistema de abastecimento para que chegue naquelas comunidades que até hoje não têm água. A CAEMA precisa se comprometer em relação ao tratamento de esgoto em nossa cidade. E é isso que nós vamos fazer enquanto prefeito. Cobrar da CAEMA aquilo que está no contrato de concessão, que é prestar um serviço de boa qualidade, prestar um serviço que venha realmente atender aos anseios da população. Por outro lado, é muito importante que a gente tenha essa parceria para que as ações possam ser feitas pelos dois lados. A Prefeitura pode conseguir recursos até em organismos internacionais. Durante algum tempo, a Prefeitura de São Luís conseguiu implantar vários sistemas de abastecimento de água em São Luís com convênios com bancos mundiais, para que você tenha uma ideia. Então, acho que se a CAEMA fizer de um lado e a Prefeitura fizer do outro, quem sai ganhando é a população. E é isso que nós vamos fazer. Ontem, candidato, eu tive uma oportunidade de conversar com um especialista mundial na questão ambiental, sobretudo as mudanças climáticas, que é o Carlos Nobre, pós-doutor, estudo nos Estados Unidos, e ele defendeu a ideia de agricultura regenerativa. Basicamente, se São Luís continuar no ritmo que está, e ele deu o exemplo de São Luís, 2021, 2022, você tem aumento de temperatura e daqui para frente vai ficar insuportável. Fato, científico. Aí ele fala, como combater isso? Combatendo queimadas é o principal ponto. E a gente vê na cidade muita queimada, muito fogo, e a gente vê na zona rural muito fogo, muita queimada, ainda se usa agrotóxico muito na plantação. Como acompanhar o pequeno produtor, como dar essa assistência, como chegar, como incentivar a agricultura, ser lucrativa, ter uma boa vida, agricultura familiar, enfim, mas ao mesmo tempo ser sustentável. Marcos, antes de responder a sua pergunta, o Felipe já levantou a mão ali porque ele está pensando que eu esqueci, mas de fato, o plano diretor é um assunto muito importante em nossa cidade. O plano diretor de São Luís precisa sair do papel. E a gente sabe que essa discussão já está sendo levada há muito tempo. Eu já disse em diversas oportunidades, eu sou contra a retirada de 42% da zona rural, como está previsto no atual plano diretor, pelas discussões que já chegaram até mim. E o plano diretor é a forma que a gente vai demonstrar de que maneira São Luís vai crescer de forma organizada. Então não tenha dúvida nenhuma que o plano diretor ele terá que ser debatido, terá que ser discutido com a sociedade e terá que ser aprovado no sentido de melhorar a cidade que a gente vive. Então eu tenho um compromisso de aprovar um bom plano diretor e nós faremos isso, discutindo com toda a sociedade de São Luís, discutindo com a Câmara Municipal, discutindo com as entidades da sociedade civil organizada e nós vamos fazer isso. Mas em relação à zona rural, meu posicionamento firme de ser contra a retirada de qualquer território da zona rural para que possa ser entregue a qualquer crescimento da cidade. Por quê? Porque a nossa zona rural, e eu já entro no seu ponto, Marcos, precisa ser visto como uma riqueza, como um presente que nós temos, é um patrimônio que a cidade de São Luís tem. E por que eu digo isso? Quando você fala da questão da agricultura, do incentivo à agricultura, basta qualquer um de nós ir a uma feira de São Luís. Se você chegar em qualquer feira de São Luís e perguntar de onde vem o cheiro verde, vá lá e faça a pergunta, vem do Ceará. Se você perguntar de onde vem um tomate, pergunte, vem da Bahia. É essa a realidade que a gente precisa mudar. Com um território tão extenso que nós temos hoje na nossa zona rural de São Luís, nós precisamos melhorar a atenção voltada à agricultura. E não precisa ir muito longe, não precisa dizer que vai buscar recursos para poder incentivar a nossa agricultura. Nós já temos hoje o programa Compra Local, que diz que, no mínimo,
30% dos recursos destinados para a compra de merenda escolar tem que vir do local, tem que ser adquirido da própria comunidade. Então, nós temos recursos aí disponíveis para que a gente possa incentivar os nossos pequenos produtores, aquele agricultor familiar, aquele que está na nossa zona rural, mas que não tem o apoio técnico necessário para fazer a produção. Aqui em São Luís, para que vocês tenham uma ideia, na comunidade do Tinaí, por exemplo, já chegou a produzir arroz. Nós temos diversas comunidades aqui da nossa zona rural. Uma coisa que me pergunto, quem é de nós aqui que não gosta de Jussara? Por que a Jussara nunca entrou, na verdade, no cardápio da merenda escolar? Nós temos muitas coisas que podem ser feitas para incentivar aqueles que estão na nossa zona rural e, ao mesmo tempo, fazer da nossa zona rural um grande celeiro, gerador de emprego e renda. E, a partir do momento que a gente tiver uma agricultura responsável, uma agricultura sustentável, e em nosso programa de governo consta de forma muito clara que nós vamos dar prioridade para a compra de produtos orgânicos, que é exatamente para que a gente preserve o nosso meio ambiente, para que a nossa cidade seja sustentável. A gente vai fazer o que juntamente com isso? Além de incentivar a agricultura responsável, nós vamos incentivar a preservação da nossa zona rural, que é muito importante. Então, esse compromisso nós assumimos em nosso programa de governo. E foi exatamente por isso que, diante de toda a grandeza que São Luís tem, uma cidade que já tem aí mais de 1.100.000 habitantes, eu me comprometi, junto com a professora Ismenha, de criar uma única subprefeitura. E é exatamente a subprefeitura da zona rural. Então, essa preocupação que você nos demonstra aqui também é nossa. E a subprefeitura da zona rural vai servir exatamente para isso. Para que todos os dias do ano a gente tenha uma pessoa responsável de acompanhar o desenvolvimento da nossa zona rural. E é através da subprefeitura que nós vamos fazer esse trabalho no dia a dia. Mais uma paradinha, voltamos já já para a conclusão da nossa sabatina. Voltamos com a Sabatina Guará para o terceiro e último bloco. Hoje recebemos o candidato Eduardo Braide. Candidato, a gente terminou o último bloco falando da zona rural e você começou o programa com a minha primeira pergunta, você citou o centro histórico. O senhor deve conhecer muito bem a região. É uma tristeza a gente descer a Rua do Sol, a Rua da Paz, a Rua dos Afogados e ver inúmeros imóveis fechados. Vende-se, aluga-se, alguns em mau estado, inclusive casarões tombados, fazem parte do nosso patrimônio, ou tombados pelo Estado ou tombados de responsabilidade do IFAM. O senhor tem alguma ideia de revitalização do centro da cidade, do centro histórico, para a gente não perder esse patrimônio e dar vida a ele? Geraldo, se você pegar a experiência de outras capitais, você vai perceber que os locais, principalmente os centros históricos da cidade, eles foram ocupados muito por conta de incentivos que foram concedidos, tanto pela Prefeitura como pelo Governo do Estado. Exatamente por isso que, se você pegar o nosso programa de governo de 2016, quando eu disputei a prefeitura na eleição passada, você vai ver que lá consta já um programa chamado Adote um Prédio, que é exatamente a prefeitura dá incentivos para que empresas possam se instalar em nosso centro histórico. Porque a partir do momento que a empresa está se instalando no centro histórico, traz vida para o centro histórico, traz renda para a região, mas nós temos um problema para resolver em relação ao nosso centro histórico, que é a falta de estacionamento. Nós não podemos falar em levar mais empresas, levar mais atividades para o centro histórico, se a gente não conseguir equacionar essa situação do estacionamento, da facilidade que a pessoa tem que ter ao chegar e ao sair do nosso centro histórico. Se você for na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, você vai perceber que, ao chegar lá, você pode deixar seu carro em um estacionamento e tem vans que passam de 5 em 5 minutos fazendo o trajeto. Então, não tem nenhuma dificuldade de você parar seu carro em um estacionamento amplo, que fica próximo lá
do Congresso Nacional, e quando você fizer a sua atividade no Congresso Nacional, basta aguardar 5 minutos, a van já passa e já leva você de volta. Então nós estamos exatamente trabalhando com essa possibilidade de pegarmos ali uma área no aterro do Bacanga, outra área mais próxima do Centro Histórico, para funcionar algo parecido com o que a gente tem hoje no Congresso Nacional. A pessoa deixaria seu carro e as vans fariam sempre o trajeto de 5 em 5 minutos para levar para o Centro Histórico. Essa é uma das opções. A outra opção, eu conversei com diversos comerciantes da nossa Rua Grande, diversos camelôs, diversas pessoas que vivem no dia a dia do comércio ali, e pode ser a possibilidade de conversar com os nossos, aqueles que estão responsáveis por fazer o transporte público e implantar o sistema de transporte por meio de micro-ônibus ali no centro da cidade. Uma vez que a gente sabe que em determinados espaços do centro histórico, o transporte com um ônibus convencional não é permitido mais, por força de uma decisão. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas eu diria a você que para a gente começar a resolver o problema do centro histórico, nós temos que facilitar a locomoção de quem chega e de quem sai do centro histórico. Por outro lado, nós temos que ter o cuidado também em relação à segurança do nosso centro histórico. E é por isso que nós assumimos um compromisso de colocar a guarda municipal em nosso centro histórico. Eu tive recentemente reunido com alguns guardas municipais, discuti com eles essa possibilidade e todos ficaram muito motivados de poder prestar esse serviço para o nosso centro histórico. Para que você possa saber, a nossa guarda municipal tem um órgão chamado GAT, que é o Grupo de Acompanhamento de Turistas, que serve exatamente para fazer esse trabalho, não só do patrulhamento, de fazer a proteção daqueles que estão no patrimônio do município, mas também de prestar informação, porque o guarda municipal naquele momento, ele serve não só para a função tão importante que ele desempenha, que é garantir a segurança, mas serve inclusive para informar bem os turistas e aqueles que querem frequentar o nosso centro histórico. Então, o nosso centro histórico vai começar a ganhar vida a partir de janeiro do ano que vem, se Deus quiser. Saldanha. Candidato, no seu plano de governo, especificamente o senhor fala tornar São Luís atrativa para empreendedores e para empresas. Aí eu fico me perguntando que empreendedores e que empresas o senhor pretende atrair. Me preocupa a ideia anacrônica da São Luís, dos grandes projetos que, né, se esperou e se cortejou tanto, né, que trouxe emprego, mas também trouxe muitos problemas sociais e ambientais. De que empreendedores e empresas exatamente o senhor está falando? De que projeto é esse que o senhor defende de crescimento? Que visão é essa exatamente? Marcos, primeiro a Prefeitura precisa de um instrumento para dialogar com a iniciativa privada. Você não consegue atrair nenhum investimento ou nenhum empreendedor se não tiver uma palavra chamada confiança. Ninguém vai investir o seu dinheiro e o seu negócio, o seu trabalho, o seu tempo em alguma cidade em que ele não possa confiar. E é exatamente por isso que nós assumimos o compromisso de criar a Agência de Desenvolvimento Econômico de São Luís. E por que não uma secretaria? Exatamente para mostrar que a rapidez, a agilidade que o setor privado precisa para as respostas, nós vamos dar por meio de uma agência e não de uma secretaria. Vamos tirar as amarras que tem numa secretaria para dialogar com a iniciativa privada e fazer isso por meio de uma agência de desenvolvimento econômico, uma experiência que já deu certo em outras cidades. Mas mais do que isso, aqui em São Luís nós temos um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o CONDES. As grandes cidades que se desenvolveram conseguiram aproveitar com a experiência da iniciativa privada e levar para o poder público as boas ideias. Eu quero citar aqui o exemplo de Maringá, uma cidade menor do que São Luís, mas que tem uma região metropolitana e que, por meio do seu Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, conseguiu aplicar uma série de boas ideias na cidade, no poder público, para poder melhorar a vida das pessoas. Eu quero citar uma aqui. O controle do estoque na área da saúde de Maringá foi uma experiência que veio de um grande atacadista da cidade, que tinha a experiência de controlar o seu estoque, cedeu todo o know-how, todo o conhecimento à Prefeitura de Maringá, para que a Prefeitura pudesse utilizar as mesmas tecnologias, a mesma experiência para controlar o estoque na área da saúde. Com isso, os produtos começaram a ser melhor distribuídos, com isso diminuiu o índice de desvio de produtos. Então, nós precisamos fazer com que o poder público e a iniciativa privada passe a começar a dialogar melhor. E mais do que isso, que São Luís seja uma cidade que as pessoas tenham confiança para poder implantar o seu negócio. Agora, é claro que ao falar em negócio, nós temos que começar a reforçar para quem é daqui, para quem tem o seu negócio aqui.
E por isso nós assumimos o compromisso de tirar do papel um programa chamado Empresa Fácil, desburocratizar aquele que quer empreender, aquele que quer abrir o seu negócio, facilitando a emissão de alvarás. Hoje tem pessoas que dão entrada em um processo de liberação de alvará na prefeitura e que demora meses e meses e não consegue colocar seu negócio para funcionar. Licenças que são necessárias para a sua atividade. Então nós precisamos ajudar. O poder público, ele tem que dar as mãos. Ele não pode atrapalhar aquele cidadão, aquela cidadã que quer dar e prestar o seu trabalho para empreender na nossa cidade de São Luís. E é isso que nós vamos fazer. Muito bom esse exemplo de Maringá. Já entrevistei o prefeito que implantou o sistema lá. Ele foi secretário de Estado no Paraná também. João Francisco. Candidato, bem direto até para tentar possibilitar, Felipe, políticas voltadas às pessoas com deficiência. O que o senhor tem de ideias para serem implantadas? João, eu fui relator de um grupo de estudos na Câmara dos Deputados chamado Cidades Inteligentes. E qual é o conceito de uma cidade moderna hoje? Uma cidade que é inteligente, é uma cidade que é sustentável, mas acima de tudo é uma cidade que é humana, que é voltada para as pessoas. E você não pode falar em uma cidade humana, em uma cidade que não tenha acessibilidade, em uma cidade que não seja inclusiva. Eu assumi o compromisso de criar uma única secretaria em nosso programa de governo, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E essa secretaria vai ser voltada por dialogar de forma transversal com todas as outras secretarias. Então, se a pessoa com deficiência está tendo dificuldade no atendimento na área da saúde, o secretário da pessoa ou a secretária da pessoa com deficiência vai ter o cuidado de fazer essa ponte, de mostrar como vai melhorar a interlocução entre a Secretaria de Saúde e todo o público voltado para o atendimento da pessoa com deficiência. Nós temos que fazer, em relação a isso, uma total requalificação das nossas calçadas. A gente fala de mobilidade urbana e pensa que mobilidade urbana é só ônibus, carro e moto. Não, tem as pessoas que andam, os pedestres, e quem mais sofre nessa realidade são exatamente as pessoas com deficiência. E é exatamente por isso que a gente tem que tornar as nossas calçadas acessíveis, nós temos que melhorar a forma com que a pessoa com deficiência tenha a possibilidade de usufruir toda a beleza que a nossa cidade tem. A mesma chance, a mesma vontade e disposição que nós temos de aproveitar São Luís, a pessoa com deficiência também tem esse direito. E é exatamente por isso que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência vai servir para cumprir esse papel, para mostrar de forma muito clara que São Luís vai ser uma cidade humana. Felipe, uma pergunta bem rápida e fácil. Violência sexual contra criança e adolescente. O que o senhor faria para mudar essa realidade bruta que nós estamos novamente no Maranhão todo e principalmente São Luís, dessa prostituição, dessa violência dentro de casa? E uma pergunta que nossos telespectadores mandaram: o senhor é contra ou é a favor do aborto? Felipe, essa questão das crianças é algo que começa dentro da família. Muitos casos de violência sexual contra as crianças acontecem na família. E quem é que acaba percebendo isso no primeiro momento? É exatamente o professor, a professora é na escola. Então nós temos que fazer um trabalho integrado entre os nossos profissionais da educação, pais, mães, alunos, para que a gente possa enfrentar isso da melhor forma possível. Porque qual que é a grande dificuldade quando se fala de violência sexual contra as crianças? É o diagnóstico, é a denúncia. Porque um adulto, quando ele acaba sendo violentado, ele tem a facilidade de poder dizer o que foi que aconteceu. Mas uma criança é mais difícil. E nós temos que ter mais do que nunca responsabilidade com as nossas crianças. Nós temos que ter responsabilidade com todos e todas aquelas que têm todo um futuro pela frente. E a Prefeitura vai agir muito forte nesse sentido. Dialogar bem com os nossos profissionais da educação para que a gente possa identificar já de início e poder levar o caso. Punir quem tiver que ser punido, mas por outro lado dar apoio a quem tiver que ser apoiado. Em relação a essa sua outra pergunta, eu quero lhe dizer que eu sou a favor da vida. Quem é a favor da vida é a favor de ter realmente a chance de todo mundo ter a oportunidade. A vida é um bem que Deus nos deu e todos nós temos que ser gratos a Ele. Todos os dias que eu tenho a oportunidade, eu oro, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos e com certeza eu sou um prefeito defensor da vida. Candidato, acho que não tem mais tempo para outra pergunta. Vai sobrar um longo tempo para o senhor encerrar o programa, 3 minutos. Alguém teria alguma pergunta assim, quase que de uma resposta de sim ou não? Ele acredita que vai ter primeiro turno somente ou vai
para o segundo turno? Uma pergunta. Bom, essa é uma resposta que eu deixo à população de São Luís. Me deixo na confiança de que nós estamos mostrando que estamos prontos, preparados para fazer de São Luís uma cidade melhor. Em 2016, todos lembram, eu tinha 8 segundos de tempo de televisão e fui ao segundo turno. E ao chegar ao segundo turno, nós quase chegamos à prefeitura. Então eu tenho certeza que o povo de São Luís, que tem colocado o nosso nome sempre em primeiro lugar nas pesquisas, saberá dar a resposta no momento certo. Eu confio em cada um e em cada uma de você que nos assiste. É a mesma resposta lá dos secretários, né, Felipe? Candidato, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem 2 minutos para dizer o que quiser. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Eu quero agradecer a você por todo o carinho que tem me dado. Quero agradecer a você que já me deu a oportunidade de ser deputado estadual por 2 vezes, de chegar até um segundo turno de uma eleição para a prefeitura da nossa cidade, de quase vencer a eleição em 2016, de ser o deputado mais votado da história da nossa cidade de São Luís. Mas eu quero dizer a você que eu me preparei muito para ser prefeito de São Luís. Eu já fui gestor, eu já fui secretário municipal, eu já fui deputado estadual por 2 vezes. Eu estou no meu mandato de deputado federal. Eu sei onde buscar os recursos e os projetos necessários para fazer a nossa cidade melhor. E é exatamente por isso que eu peço a você o seu apoio, o apoio da sua família, a sua confiança, para que juntos a gente possa chegar no dia 15 de novembro e ser vencedores nessa eleição. Portanto, eu quero falar a você que me trata com tanto carinho, que me recebe com tanto apoio nas ruas da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. E tenho a certeza, no dia 15 de novembro, quando os votos forem apurados, quando as urnas mostrarem o resultado, coloque a mão em cima do seu coração, no peito, e diga: você foi o responsável pela grande mudança que aconteceu em São Luís. Por isso, no dia 15 de novembro, é 19, vamos à vitória. Muito bem, aqui não tem o rigor com que alguns tratam o tempo. A palavra aqui é sã, a palavra aqui é uma ordem, assim como a ordem nos é dada no momento em que chegamos ao mundo. Ninguém é a favor do aborto. Eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto. A questão vai muito além disso. Todos são a favor da vida, até aqueles que não a compreendem pelo fato de estarem doentes. Estas pessoas precisam ser tratadas. O suicídio é um grande mal da humanidade. A depressão é um grande mal da humanidade. Estes temas, que deveriam ser temas levados imensamente a sério pelos nossos congressistas, os nossos deputados, não tem acontecido muito isso. Eles têm jogado para o STF decidir coisas que deveriam ser decididas pelos representantes do povo, que são os deputados federais. Então, eu acho que os grandes temas têm que voltar à tona. É acabar com aqueles grupinhos famosos do Congresso, que são as bancadas que estão defendendo interesses, embora coletivos, pessoais. Os grandes temas devem sim estar nos debates, porque um gestor, um executivo, tem que ser dono de uma frequência científica, filosófica, sociológica muito grande, porque ele lida com vidas humanas. O prefeito de São Luís vai lidar, como foi falado pelo candidato, com mais de 1 milhão de pessoas. Quando você é responsável por 1 milhão de pessoas, você tem que ter o coração muito completo de democracia, de amor e de respeito. E respeito pelas diversidades, o que não é nada fácil. Agradeço novamente ao candidato Braide, João Francisco, Felipe Clã, Marcos Saldanha, Popó, Juninho Fábio, aos demais amigos da técnica. E na segunda-feira estaremos de volta com as Sabatinas Guará. Um bom final de semana, um grande abraço a todos e muita força, muita fé.
Até segunda.